porque aqui a gente vai exibir um trecho de uma entrevista exclusiva da Jovem Pan News, feita por Paulo Matias com o filho do Hamas. Mossab Hassan Youssef é o filho mais velho de um dos fundadores do grupo terrorista. Ele chegou a ser testemunha da criação do Hamas na própria casa em Ramallah, na Cisjordânia. O homem ainda contou que já apanhou várias vezes dos líderes do grupo terrorista durante a infância. Mas o que mais chamou a atenção foi a frase muito forte que ele soltou durante essa entrevista: prefiro a morte do meu pai do que a morte de inocentes. Então agora a gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista que vai ao ar mais tarde, no Direto ao Ponto, às 10 da noite, com o Evandro Cini, imperdível. Acompanhe um trechinho. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, porque nesse momento nós temos uma entrevista histórica. Depois do 7 de outubro, uma guerra sem precedentes começou ali no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós da Jovem Pan News temos aqui a honra de recebermos para uma entrevista, para uma conversa, ele que é filho de um dos líderes do grupo terrorista Hamas, tem dado a sua contribuição a nível mundial sobre o quanto esse grupo fez e continua fazendo mal a toda a sociedade palestina, e ele está aqui para conversar junto conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês o filho do Hamas, Mossab Hassan Youssef. Mossab, thank you very much for your attention. Thank you very much, it's an honor. Thank you. Eu quero começar a nossa conversa te mostrando uma imagem. Essa é uma manifestação pró-Hamas que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. On Paulista Avenue in São Paulo. O que você tem a dizer a essas pessoas? Essa bandeira verde, ela diz que não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Isso é por si só uma frase muito radical, que anula todos os outros deuses e crenças além do Islã. Isso é por si só, independentemente da pessoa saber ou não o que estava escrito ali, isso representa uma ideologia, isso representa o movimento do Hamas e a ideologia deles de dominar o mundo. O Hamas não está apenas em Gaza e a ambição deles não é limitada a apenas um território. E o objetivo do Hamas de aniquilar o Estado de Israel não é o único objetivo deles. Na verdade, o objetivo é aniquilar qualquer força, qualquer Deus, qualquer crença que esteja no caminho deles para dominar o mundo. E quem fez isso no século passado? Os nazistas. É muito parecido com os nazistas, mesmo que a língua seja diferente e os povos sejam diferentes. Mas é a mesma mentalidade de que há apenas uma nação, uma ideologia, uma raça e apenas um mundo. Tudo isso aconteceu no começo do século passado e nos levou a guerras mortais. E acho que estamos no começo deste século e parece que estamos repetindo os mesmos erros. Tudo começa com o antissemitismo, com a ideologia nazista. E o que vem depois, quando esse tipo de ódio começa a se espalhar, é a destruição em massa. Mossab, me fale sobre o seu pai. Há quanto tempo você não fala com ele? Já faz 12 anos. 12 anos. E eu sei que é difícil para você responder isso, mas você acha que ele merece morrer? Como Jesus Cristo diz, aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai,
Claro que o humano, a criança dentro de mim e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens-bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto, por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, e eu sei que ele é corajoso, por que você não está na linha de frente? Por que outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança? Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito pela causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão na linha de frente. As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso. Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo. Por quanto tempo posso tentar salvá-lo e salvar outros milhares que vão atrás de ajuda? Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa. Quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que tive? No dia seguinte, ele falou: "Você não é meu filho e eu não sei quem você é." Isso tudo por quê? Pelo status? Pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego? Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas, tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida, do jeito que eles queiram, e continuar em negação, eu não vou ser crucificado 1 milhão de vezes. Imperdível essa entrevista na íntegra, será exibida na edição de hoje do programa Direto ao Ponto, às 22 horas, 10 da noite. Você é o nosso convidado. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Entrevista importante, exclusiva, inclusive, para a Jovem Pan News. Claro que ele conversou com outros veículos de comunicação, só que essa entrevista mais completa que ele concedeu a um veículo de comunicação aqui no Brasil. Roberto Mota. Mota, o que mais lhe chamou a atenção são informações naturalmente importantes para serem compartilhadas com o povo brasileiro, mas sobretudo aquelas pessoas que têm alguma simpatia com o Hamas ou com as pautas que muitas vezes o Hamas debate e discute, né? Pois é, me impressionou a lucidez, a clareza de expressão dele. Me impressionou ele ter começado a entrevista indo direto ao ponto, mostrando a bandeira e explicando. Trata-se de fanatismo religioso que não deixa espaço para mais nada. É uma ideologia, como ele disse, é uma ideologia absolutamente totalitária. Provavelmente as pessoas que estavam carregando aquela bandeira na manifestação na Avenida Paulista, não foi? Elas não sabem ler árabe, elas não sabem o que está escrito aí. Mas não é preciso ler árabe, basta ser alfabetizado, basta conhecer o básico da história moderna para entender o perigo que o fundamentalismo religioso representa. Mossab Hassan Youssef, conhecido como filho do Hamas, uma entrevista especial, hoje será exibida no Direto ao Ponto, é uma edição especial. Você é nosso convidado às 10 da noite, depois do jornal Jovem Pan. Cristiano Beraldo, também quero pedir sua análise, o que mais lhe chamou a atenção. Tem uma frase muito forte que, inclusive, está na nossa tarja de manchetes. Ele diz o seguinte: melhor a morte do meu pai do que a morte de civis inocentes. Neto, é uma lucidez muito grande que esse rapaz tem em relação aos caminhos que o pai adotou para a condução da população da faixa de Gaza. Assim, obviamente, o esforço que é feito
pelo Hamas para fazer uma doutrinação desde criança naquelas pessoas não funcionou com o filho do fundador do Hamas. E isso demonstra que ele tem a noção do quão inaceitável e irrecuperável é essa postura do pai, a ponto de dizer isso, que prefere a morte do próprio pai à morte do povo da Palestina. E aí a gente vê que o que há de ignorância em relação às manifestações, sobretudo que foram feitas aqui no Brasil, defendendo o Hamas, defendendo o que está acontecendo ali, numa tentativa estúpida de atacar Israel, querer justificar, querer inverter as coisas e agredir Israel apoiando um grupo terrorista. E eu registro mais uma vez aqui, as minhas críticas muito duras ao Hamas são ao Hamas, não são ao povo árabe. Eu que já tive a oportunidade de passar por ali algumas vezes, conhecer um pouco dos países árabes e vejo ali aspectos muito positivos de países que tiveram a percepção de que precisam se integrar ao mundo, que o mundo não é um lugar de fanatismo, que se você soubesse comportar, você verá o Ocidente ali consumindo, girando a sua economia, fortalecendo o seu país. Isso aconteceu com os Emirados Árabes, estava acontecendo com o Catar, até o Catar ser pego neste papel horroroso de acobertar e dar espaço para o líder do Hamas, que fica ali nos hotéis 5 estrelas, enquanto a população de Gaza é assassinada porque é utilizada de escudo ou então alvo da própria incompetência do exército ali do Hamas. Então, essa entrevista desse rapaz realmente traz lucidez para um debate que muitas vezes perde completamente a razão e você se depara com argumentos indefensáveis que as pessoas simplesmente dão de ombros e continuam defendendo a atuação de terroristas. E ele vai trazer detalhes, inclusive nessa entrevista, de como opera o Hamas. Ele contou que já apanhou por várias vezes, por muitas ocasiões, dos chefes do Hamas quando ele era criança. Zé Maria Trindade, Zé, o que mais lhe chamou a atenção? Por qual razão é importante que as pessoas acompanhem essa entrevista? É muito importante conhecer as entranhas e o por dentro desses grupos terroristas. O terror é um assunto que deve ser discutido, eu venho insistindo nisso, entre todos os países devem dar as mãos, porque é isso aí que ele falou, mostrando por dentro exatamente qual é o objetivo. Veja bem, dominar o mundo através do terror, tem sim tudo a ver com o que aconteceu com o Holocausto. A ideia de uma área só, um grupo só tem a razão, né? Só existe o Deus deles, e assim, eu respeito o islamismo muito, respeito todas as religiões, mas eu não acho que uma religião tem que impor o seu conceito e a sua crença para todo mundo. Nós temos que ter o livre arbítrio, nós temos que ter a nossa religiosidade própria, né? Esta é uma realidade do mundo. É por isso que eu digo que o terrorismo não é só contra um país, é contra o mundo. Essa é a realidade. E ali, o Paulo Matias é muito bom. Ele mostra ali claramente a alma e as entranhas e de como se lida com isso. Ele fala assim do pai, que prefere a morte do pai, porque ele tem certeza de que deserdado e excluído da vida familiar, o pai dele não pensaria duas vezes em mandar matá-lo, por exemplo. Tamanha é a agressividade e a dificuldade de conviver com o mundo, grupos assim. O terrorismo fragmenta as cabeças das pessoas e o terrorismo é muito perigoso porque não tem limites e não tem fronteiras. E exibimos há pouco um trecho de uma entrevista especial com o filho do Hamas fazendo revelações sobre o grupo terrorista. Inclusive, essa entrevista nós iremos exibir na íntegra às 10 da noite, 22 horas, logo após o jornal Jovem Pan. Você é o nosso convidado. Trata-se de uma entrevista muito importante para você entender o modus operandi do Hamas. Cláudio Dantas, também queria pedir sua análise, o que lhe chamou a atenção
Por que as pessoas devem acompanhar essa entrevista que a gente vai exibir às 10 da noite, hein? Daniel, há muitos aspectos importantes que precisam ser verificados aí nesta entrevista. Primeiro, para que se conheça efetivamente a origem do Hamas, a evolução de um grupo de resistência para um grupo terrorista. Então, ele descreve, né, o nosso entrevistado aí, ele descreve toda essa evolução, um grupo de resistência que defendia ali a causa palestina, que vai se transformando num grupo terrorista. Ele desmonta muitas vezes narrativas que são construídas pela imprensa internacional, reproduzidas pela nacional, fazendo diferenças. Por exemplo, a Brigadas Al-Qassam seria o braço armado do Hamas, e ele diz claramente que não existe essa diferença. Eu repito isso aqui sempre. É tudo a mesma coisa, é apenas uma estratégia para enganar o inimigo, para você olhar o braço armado e falar assim, não, tem que combater o exército irregular e não a parte aula política, porque é um partido político e deve ter representantes, deve ser, vamos dizer assim, legitimado no debate público. No fundo, nós temos aí uma síntese que é a seguinte: arrume uma causa, né, pela qual você possa lutar e transforme num grande negócio. O Hamas virou um grande negócio. Estão aí suas lideranças, todas vivendo fora de Gaza, todas bilionárias, e enquanto o povo palestino está lá sendo sacrificado. Ele pede, né, ele diz que os palestinos devem ser os responsáveis, eles é que precisam eliminar a ideologia do Hamas. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça em virtude justamente da ignorância em que esse povo vive na miséria absoluta. Tá certo. Ainda falando sobre a guerra no Oriente Médio, nós temos imagens da faixa de Gaza, não temos imagens, mas é importante destacar que hoje foi libertado o quarto grupo, a quarta turma de reféns nessa trégua inicial prevista de 4 dias. Essa trégua foi ampliada por mais 2 dias, segundo as informações preliminares liberadas, inclusive, pelo governo do Catar. E também a gente tem uma informação que esse grupo que foi libertado já deixaram a área da faixa de Gaza e estão a caminho de um hospital em Israel, onde as famílias já aguardam seus parentes. A gente